Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja em minha mente, em minha boca e em meu coração. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Podemos assentar um instante para meditarmos a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Amados irmãos, amadas irmãs, aqui reunidos, durante todo esse tempo comum, estamos falando da nossa chegada no reino dos céus, do dia da nossa salvação, como é que nós chegaremos diante de Deus? E assim a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é como se ela estivesse nos educando para este dia glorioso e bendito. Hoje, a palavra de Deus quer nos pedir humildade para nos dirigirmos a Deus Pai. E assim, sabermos, vamos dizer assim, nos comportar, dialogar com Deus, reconhecendo que Ele está acima de nós todos. Assim como nós aprendemos em nossas casas que os nossos pais merecem também a nossa obediência, o nosso respeito. E por onde nós formos passar, nós levamos este ensinamento para as nossas vidas. Assim é a palavra de Deus nesse mês missionário, mês de outubro, em que nós estamos vivenciando o tempo comum e, é claro, vivenciando a experiência em que Deus nos envia para anunciar o reino que é dele e que nós participamos. Assim, a primeira leitura do livro de Eclesiastes, o que vai dizer para nós? Vai dizer, olha, a prece que agrada a Deus é a prece dos humildes. A prece do humilde atravessa as nuvens e alcança Deus. E Deus, em sua benevolência, alcança em prece aquele que pede com humildade. Então a humildade aqui hoje se refere a Deus Pai, é a nossa relação com Ele. Ele é maior do que nós, está acima de todos nós, é Ele que vai nos acolher em seu reino, em sua casa. Então nós deveremos chegar lá com humildade, e até chegar este dia, nós iremos nos dirigir a Ele, pedindo que Ele nos ajude nesta caminhada terrena, para trilhar os nossos passos na fé, para podermos ser salvos. A primeira leitura está nos ensinando então a nos dirigir a Deus com humildade, para que Ele possa nos alcançar em preces e fazer-nos alcançar um dia o reino dos céus. É nesse mesmo sentido que Paulo, agora na segunda leitura, na carta a Timóteo, Paulo está preso, ele está na prisão, ele vai perder a sua vida após a prisão, mas ele vai dizer, olha, eu já combati o bom combate, eu já compreendi a fé. Mas ele vai dizer, olha, na minha primeira defesa, ninguém me ajudou, ninguém me estendeu a mão, ninguém me socorreu. O que Paulo está dizendo? Que ele foi preso e que assim ele foi injustiçado, que ele pediu clemência, que ele pediu o socorro da humanidade e ninguém lhe estendeu a mão. Cuidado, porque assim também pode ser as nossas vidas. Talvez nos seus dias de dificuldade, em suas quedas, em suas derrotas, talvez vocês não vão encontrar muitas pessoas que possam lhe estender as mãos, mas vocês encontrarão muitas com as pedras nas mãos, dispostos a atirá-las.
E é aí que nós recordamos que Deus tem uma relação diferenciada conosco. Quando nós caímos, quando nós erramos, quando nós desobedecemos a Deus, Ele não vai nos atirar as pedras, nem irá nos condenar. Ele vai nos oferecer uma chance de pedir perdão, e nesse pedir perdão, Ele nos oferece a conversão para nos reerguer, para nos perdoar, para nos ajudar a nos colocarmos novamente no caminho, para alcançarmos a salvação. Aí se dá a diferença entre a humanidade e Deus. Deus, como disse na primeira leitura, Deus não faz distinção das pessoas. Deus acolhe o arrependimento, a conversão de cada pessoa que se predispõe a mudar de vida, que se dispõe ali a alcançar a salvação. Enquanto a humanidade está muito mais para condenar, para reagir diante dos nossos erros ou diante das nossas vidas, Deus é diferente. Ele está disposto à acolhida, Ele está disposto ao diálogo, Ele está disposto ao perdão, Ele está disposto a te ajudar a reerguer das suas quedas e resolver os seus problemas. Ele não quer te condenar, Ele quer te salvar. Assim Paulo, então, ele tem esta certeza, que na primeira defesa ninguém o ajudou, mas ele tem a confiança em Deus, que em sua segunda defesa, o que ele vai dizer? Deus me libertou da boca do leão. O que ele está dizendo? Que Deus veio até mim com perdão e me garantiu a salvação. Paulo agora está fazendo o seu processo também de conversão para dizer, olha, se a humanidade não me perdoa, Deus é capaz de me perdoar. Então eu não preciso esperar mais nada da comunidade, mas eu posso esperar tudo de Deus. Deus me oferece o perdão e a salvação, nas palavras da segunda leitura. O que Paulo deseja agora, então, é a salvação, a vida eterna, a ressurreição. Ele não espera mais pelo perdão da humanidade, ele não espera mais pelo reconhecimento da humanidade. O que ele tem a esperar agora é só a coroa imperecível da glória, ou seja, a salvação e a vida eterna. De fato, amados irmãos e irmãs, esta nossa caminhada de fé neste mundo é para a salvação. Aqueles que nos elogiam hoje podem muito bem discordar de você amanhã, mas Deus que te perdoou uma vez é capaz de te dar a vida eterna para sempre. Ele não vai romper com a sua promessa de salvação em relação a nós. Então o que Paulo está dizendo é fazendo esse contraponto entre a humanidade que não soube defendê-lo e Deus que o defende constantemente. Esta confiança é que Paulo quer nos transmitir na segunda leitura, que nós sejamos plenamente confiantes em Deus. Paulo, dentro da prisão, ele já tem a certeza desta salvação. Paulo, ainda dentro da prisão e neste mundo terreno, ele sabe que ele vai alcançar o reino dos céus. A sua fé tem que fazer o mesmo por você. Porque do que te adianta então vir aqui todas as missas, rezar, comungar, escutar a palavra de Deus, se você não adquirir esta certeza de Paulo, certeza de salvação? Cada Eucaristia que você recebe e celebra tem que te fazer mais confiante nesta bondade que vem de Deus. Cada vez que você reza a palavra de Deus, ou que vocês rezam em suas casas, vocês têm que dizer, olha, hoje eu rezei para mais um pouco, eu dar mais um passo para a salvação. Ninguém reza para ser condenado, ninguém reza para ser, vamos dizer, injustiçado. Nós rezamos porque nós queremos o bem, nós queremos a presença de Deus, porque nós queremos a sua graça e a sua bênção, porque nós queremos um dia alcançar a casa de Deus. Por isso que nós rezamos, e é isso que Paulo quer passar para nós. Nós não rezamos para ter a confiança da humanidade, nós não rezamos para que nós tenhamos aqui a clemência da humanidade. Nós rezamos para adquirir as bênçãos que vêm de Deus, a salvação que vem de Deus, o perdão e a misericórdia que vem de Deus. E é claro que ali Paulo se coloca numa condição de humildade. Ele está preso, mas ele diz, é por causa do Evangelho, mas este Evangelho é capaz de me salvar em nome de Deus. Esta deve ser a nossa prece, reconhecer que esta nossa caminhada só tem sentido por causa de Deus. Assim, para exemplificar, Jesus conta a parábola de 2 homens. Ele vai dizer, 2 homens chegaram ao templo de Jerusalém. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. Vejamos bem quem são os dois. O fariseu é aquele que constantemente está dentro do templo, ele conhece a Sagrada Escritura, ele conhece os mandamentos, conhece as leis, mas veja como ele reza.
Meu Deus, eu te agradeço porque eu não sou igual a estes outros homens, ladrões, adúlteros, pecadores. Eu não sou como este cobrador de impostos. Eu faço jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de toda a minha renda. O que ele está fazendo? Ele está se exaltando. Ele está dizendo de tudo aquilo que ele é capaz com as próprias forças. Ele não está confiando em Deus, ele está exaltando a própria pessoa dele. Mas cuidado, porque às vezes também nós caímos no mesmo erro da oração. Por exemplo, no mutirão de confissão, algumas pessoas vêm para se confessar e elas começam assim: Padre, perdoa porque eu pequei, porque eu sou coordenador de comunidade, eu canto no coral, eu sou ministro da Eucaristia, eu sou ministro da Palavra, eu sou coordenador de grupo, meus filhos são coroinhas e são esses os meus pecados. Pediu perdão por alguma coisa? Claro que não, a pessoa só se exaltou. Mas isso não vale só para as nossas lideranças. Quantos de nós também vamos rezar e vamos rezar assim: Pai, muito obrigado porque eu tenho um carro, eu tenho uma casa, esposa, filhos, famílias. Muito obrigado porque eu já trabalhei e recebi o meu salário. A pessoa agradeceu alguma coisa ou pediu algo para Deus? Também não. Ela só mostrou aquilo que ela adquiriu com as próprias forças humanas. E é aí que está. O fariseu, ele sofre de hipocrisia, de arrogância e prepotência. Ele se considera melhor do que os outros, ele se considera melhor do que Deus, e ele acha que com as suas próprias forças, ele é capaz de se salvar. Esta não é a oração que agrada a Deus. Mas então chega o segundo homem. Ele é visto como pecador público, ele é cobrador de impostos. Por que o cobrador de impostos, naquele tempo, era visto como pecador público? Porque além de cobrar os impostos, ele cobrava a mais, porque ele não tinha salário, então ele cobrava a mais. O problema é que ele cobrava muito além daquilo que era o imposto. Se o imposto custava 10, ele cobrava 50. Se era 50, ele cobrava 100. Se era 100, ele cobrava 200 a mais. Isto era visto como extorsão, como pecado e, é claro, como crime também na nossa sociedade atual. Resultado então, mas aquele homem, com um desejo profundo de salvação, ele entra no templo de Jerusalém. Ele não se atreve a olhar para o alto céu, porque o alto céu é o desejo onde nós queremos chegar, é o dia da salvação. Ele se reconhece pecador e, sendo pecador, ele sabe que ele não pode ser salvo, mas ele vai até o templo para buscar esta bondade de Deus. Ele não se atreve a olhar para o céu, mas com o perdão de Deus, ele deseja alcançá-lo. O que aquele homem pecador pede? Meu Deus, perdoa-me porque eu sou um pecador. Ele foi até lá para pedir perdão a Deus. Ele foi até lá para reconhecer que Deus está acima dele e que é capaz de fazer alguma coisa por ele. Ele foi lá para reconhecer que tem alguém mais forte do que as forças dele. Ele foi lá para reconhecer que tem alguém que o conhece intimamente por dentro, que sabe que ele errou, mas que também é capaz de perdoar. Povo de Deus, perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia. Creio que vocês não sofrem de amnésia. Perdoar é a capacidade que você tem de recordar o que te fizeram de errado, mas você não sofre por causa daquilo, você supera. Perdão não é sentimento. Perdão é a capacidade de buscar. Aquele homem do Evangelho, ele foi buscar o perdão. Ele não foi sentir o perdão como um sentimento. Sentimento não é dó. Deus não tem dó de nós. Claro que não. Dó é o sentimento que você sente, mas que você não faz nada. Que dó daquele homem caído na rua e você segue seu caminho e vai embora. Deus sente compaixão do pecador. O que é sentir compaixão? É ele saber o que a pessoa está passando e ele quer ajudar. Isso é sentimento de compaixão. Então o que é o perdão? Perdão é a capacidade de você oferecer ao outro vamos dizer, uma promessa que vem de Deus também, mas a capacidade do outro de corrigir a própria vida sem a sua condenação. Deus nos perdoa sem nos condenar. Ele ama o pecador e despreza os seus pecados. Quando nós chegarmos diante de Deus e Ele tiver perdoado os nossos pecados, é como se Ele tivesse nos dado uma página em branco para a nossa vida começar do zero. Uma vez que Deus perdoou, Ele perdoou para sempre. Se você pediu perdão de coração sincero e com humildade, ao chegar diante de Deus, Ele não vai julgar na sua cara os seus pecados. Você vai ser julgado por aquilo que você não pediu perdão. Então é assim. Então a capacidade de perdoar não é esquecer.
Os nossos pecados serão recordados em nossa memória cristã. Os nossos erros ficarão gravados em nossa memória cristã para que nós não venhamos a cometê-los novamente. Isso se chama conversão, capacidade de mudança de vida. Perdoar é sim a sua capacidade de saber que o outro errou com você, mas aquilo já não te afeta mais. Aquilo já não interfere mais na sua vida. Você sabe que alguém falou mal de você, mas você segue o seu caminho sem aquilo te importunar. Você perdoou. A capacidade de perdoar é uma busca, não é sentimento, é uma busca constante pela salvação. Então aquele homem, ele chega no templo de Jerusalém e ele diz: Senhor, perdoa-me porque eu sou um pecador. Ele reconhece a grandeza, a misericórdia e a bondade de Deus para com ele, mas ele sente o quê? A necessidade de mudar. Ele sente a necessidade de não ser mais um cobrador de impostos que vai extorquir, fazer o povo sofrer. Ele sente a necessidade de buscar a Deus para ser salvo. É esta oração e a conversão que nós devemos buscar para agradar a Deus. E aí Jesus também vai poder dizer para nós: aquele último homem voltou justificado para casa. O que Jesus está dizendo agora ao final do Evangelho? Que ele voltou perdoado, que agora ele já pode entrar na casa de Deus, não em sua própria casa, mas na casa de Deus. Ele volta justificado por Deus, que o perdoou de seus pecados e agora quer saber se ele de fato vai mudar de vida. Quem pede perdão tem que querer mudar de vida. E aquele homem então volta justificado, e Jesus encerra o Evangelho dizendo: porque quem se exaltar, ficar só contando aquilo que vocês têm, que vocês fizeram, que vocês possuem, ou ainda usar de injustiça para com os outros, assim como fez o primeiro, esse será humilhado. O que é a humilhação ali para o cristão? A maior humilhação para o cristão é ser condenado ao inferno, é ir para a morte eterna. Essa é a maior humilhação para o cristão, porque vejam, vocês estão numa caminhada buscando algo que é supremo, que é eterno, e de repente você perde. Isso é humilhante. Para o cristão, ser condenado é humilhação, assim, né? E agora então Jesus vai dizer: e quem se humilha, quem se considera pecador, quem se coloca abaixo de Deus, esse vai ser exaltado. Exaltado aqui agora é ser levado para o reino dos céus, é alcançar a salvação, é alcançar a bondade de Deus, é alcançar a casa de Deus. Quem pede perdão pelos seus pecados, consegue alcançar o coração de Deus. E assim nós temos que ter uma certeza: ninguém vai chegar diante de Deus com os seus próprios pecados. É preciso pedir perdão por eles aqui, para que nós sejamos perdoados e salvos um dia. Assim a liturgia de hoje está nos educando a estar diante de Deus e também entrar na casa de Deus com o coração purificado. É claro que o padre não vai pedir para levantar a mão, mas se o padre perguntasse aqui: quem já errou aqui hoje? Mas muito mais, quem já pediu perdão aqui hoje? Perdão tem que ser um exercício diário. Buscar a misericórdia de Deus é um exercício diário. Por isso eu convido vocês a fechar os olhos, baixar a cabeça, coloque sua mão direita sobre o seu coração. E assim como fez aquele homem do Evangelho, no íntimo do seu coração, da sua vida, diga ao Senhor também, reconhecendo a sua pequenez: Senhor, perdoa-me, eu sou um pecador. Eu posso ter errado muito, mas reconheço a vossa grandeza. Eu posso ser um pecador neste mundo, mas desejo alcançar vossa santidade. Faça no seu coração, de olhos fechados, a sua prece de misericórdia a Deus, pedindo a Ele que Ele te perdoe, que Ele cure o seu coração, que Ele renove a sua vida, que Ele transforme a sua caminhada de família, que Ele transforme a sua caminhada de esposo, de esposa, de filho e de filha. Peça a Deus o perdão de que às vezes nem somos dignos, mas que Deus está disposto a oferecer. Peça perdão pelos erros da semana, pelos erros de hoje, pelos erros com os seus amigos, pelos erros dentro de casa, com seu pai, sua mãe, com sua esposa e seu esposo. Peça perdão a Deus pela hipocrisia, pela prepotência, pela arrogância, pela preguiça. Peça perdão a Deus para que Ele te faça digno de voltar para a sua casa justificado. E peça a Deus que renove o seu coração e a sua vida. Renova-me, Senhor.
Jesus, já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, põe em mim teu coração. Todos de pé. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. E confiando na misericórdia e no amor de Deus, professemos a nossa fé.